Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, muito boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez realizando os nossos estudos evangélicos da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, que fazemos com muito gosto, com muito carinho, com muito amor. E vamos iniciar os nossos estudos dessa tarde de sábado, do dia 7 de agosto de 2021, com a oração, como sempre fazemos, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Agradecemos, Jesus, as bênçãos de mais uma reunião que realizamos nessa tarde de sábado, onde estudamos a vossa boa nova, que enche os nossos corações de alegrias, de esperanças, de paz, de esclarecimento. Amparai, Jesus, a todos os nossos irmãos da humanidade, especialmente aqueles que sofrem, aqueles que se encontram doentes, hospitalizados, reclusos. Amparai a todos os lares do nosso querido Brasil e que as vossas bênçãos, Jesus, possam chegar aos nossos corações como motivos de reflexão, de reavaliação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Que a vossa bondade possa inspirar a todas as criaturas a cada vez mais se colocarem como criaturas de boa vontade, de pacificação, de compreensão, de entendimento. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos na santa e bendita paz, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura dos textos que estudaremos essa tarde. Do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o evangelista Mateus retrata o ensinamento de Jesus no Sermão das Bem-aventuranças, quando o Mestre nos pedia que perdoássemos uns aos outros para que nós pudéssemos merecer o perdão divino. E nos registros de Mateus 5, 7, nós vamos encontrar Jesus nos ensinando que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Registrado também por Mateus. E por aí nós encontraremos diversos ensinos de Jesus nesse particular, em que o Mestre não nos deixou sem uma perspectiva muito clara com relação à necessidade que nós temos que empregar o perdão, a benevolência para com o nosso semelhante. Jesus foi mais além. Ele nos esclareceu de uma forma muito direta que o perdão é a forma mais aprimorada da prática da caridade. E nós temos hoje aqui no nosso estudo, no título Reconciliação com os Adversários, de novo Mateus registrando os ensinos de Jesus, em que ele nos ensinava: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil.
E então, meus prezados irmãos, nós, no item seguinte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar um dos comentários do Sr. Allan Kardec. Aliás, essa obra toda é permeada de comentários do nosso querido codificador a respeito da necessidade do perdão. O codificador, certamente inspirado pelos nossos irmãos maiores, ele nos traz diversas mensagens, diversos comentários sobre a indulgência, sobre o sacrifício mais agradável a Deus, sobre a reconciliação com os adversários, sobre o perdão das ofensas. Ele nos faz questão de, inspirado pelos potentados divinos, nos deixar muito claro a necessidade que precisamos de ser caridosos, perdoando e sendo indulgentes para com os nossos semelhantes. E nesse item sexto que eu vou ler aqui agora, Kardec estuda o perdão do ponto de vista do mundo espiritual, da importância do perdão também para podermos conviver bem aqui na Terra, a partir das influências que todos recebemos do mundo espiritual, nos mostrando que a necessidade efetiva de nos reconciliarmos com os nossos adversários é fundamental para que nós possamos não apenas ingressarmos no mundo espiritual sem inimigos encarniçados que muitas vezes cultivamos pelas nossas incompreensões aqui na Terra, ou sem mesmo, aqui na Terra ainda, não sofrermos as suas influências como medida de vingança e, consequentemente, engrossarmos as filas dos irmãos obsidiados que são buscados constantemente aos milhões e milhões e milhões aqui na Terra por antigos desafetos do passado. Na prática do perdão, ensina-nos aqui Kardec, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e de possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão,
enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Meus irmãos, não é à toa que nós conhecemos um velho ensinamento espírita que nos mostra que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Vimos aí como que Kardec nos traz ensinos tão valiosos, explicando os ensinamentos de Jesus de uma maneira tão abençoada, de uma maneira tão clara, nos mostrando não apenas a conveniência, não apenas o bem, não apenas a necessidade que temos de perdoar os nossos inimigos para que possamos viver aqui na Terra de uma maneira mais tranquila e mais pacificada, mas também a fundamental importância de perdoarmos os nossos irmãos enquanto estamos a caminho com eles aqui na Terra, para que possamos chegar no mundo espiritual com mais paz, para que o mundo espiritual não se transforme para os nossos espíritos num presídio, onde nós teremos que aguardar a ação do tempo e do merecimento para podermos ascender a locais de maior luz e de maior paz para os nossos espíritos. O perdão, meus irmãos, é fundamental. A prática do perdão, como a prática do bem, ela não há somente um efeito moral decorrente dessa prática, mas também um efeito material, como nós vimos aqui. O perdão, ele não apenas faz bem aos nossos espíritos, mas faz um bem imenso aos nossos organismos físicos, como a ciência já descobriu, né? Nós já estudamos aqui em diversos momentos estudos científicos em que os médicos, os cientistas avaliam que pacientes que foram analisados após algum tempo e que tinham como hábito a fraternidade, a bondade, a capacidade de ter empatia, de ter compreensão, enfim, de perdoar o seu semelhante, esses pacientes se comportaram muito melhor do ponto de vista da saúde física, evitando, na sua grande maioria, problemas graves de ordem circulatória, inclusive infarto do miocárdio. Nós vamos verificar aqui num estudo realizado na universidade aqui do Brasil, de São Paulo, que nos traz aqui a seguinte informação. Você já tem ouvido, é possível que você já tenha ouvido falar que pedir perdão é uma dádiva. Entre os diversos temas de frases de autoajuda espalhadas pela internet, o perdão é um dos assuntos vencedores. Mas um estudo brasileiro revelou recentemente que os efeitos do perdão estão muito além da paz de espírito. Perdoar faz bem à saúde e pode evitar doenças do coração. O estudo Corações Feridos, Disponibilidade de Perdão e Risco Cardiovascular, apresentado por Suzana Avezum no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, chegou à conclusão de que pessoas que têm dificuldades de perdoar estão mais propensas a sofrer um infarto agudo do miocárdio. E aí os estudos vão se desenvolvendo em universidades do mundo inteiro, demonstrando que a capacidade de perdoar faz bem à nossa saúde. No caso dessa médica paulista, da doutora Suzana, ela elaborou 2 questionários e 130 pacientes responderam perguntas acerca da disposição para o perdão e também sobre religiosidade. Segundo a pesquisadora, as respostas deixaram claro: havia mais ocorrências de infarto entre quem tinha dificuldade de oferecer e de pedir perdão. 65 pacientes participantes do estudo relataram não ter qualquer doença cardiovascular. Outros 65 já infartaram uma vez. Entre as categorias que mais apresentaram diferenças estão quebra de confiança, rejeição ou desprezo. O estresse e o rancor, eles podem levar ao infarto, conclui a pesquisadora.
e os níveis de estresse na população brasileira têm aumentado ao longo dos últimos anos. Segundo uma pesquisa do International Stress Management Association, que possui uma das bases no Brasil, 9 entre 10 brasileiros apresentam algum tipo ou algum sintoma relativo à ansiedade e cerca de 47 sofrem algum tipo de depressão. O cortisol, hormônio do estresse, quando produzido em excesso no corpo, estimula a produção de células gordurosas no abdômen a ser preenchidas com lipídios, criando uma gordura visceral capaz de aumentar ainda mais o risco de doenças cardíacas. 65 pessoas nesse estudo que sofreram algum tipo de infarto assinalaram que não estavam dispostas a perdoar em caso de quebra de confiança. Já o índice que não sofreu infarto antes era de 35%. Na segunda categoria em destaque, rejeição e desprezo, 54% dos que sofreram infarto disseram que perdoariam, enquanto o percentual do grupo de quem não infartou subiu para 72%. Então, meus irmãos, são vários os estudos de várias universidades pelo mundo inteiro demonstrando que a capacidade de entendimento, de pacificação, expressa fundamentalmente no ato de perdoar, é extremamente benéfico à saúde do corpo e não apenas benéfico à saúde do nosso espírito. É fundamental que nós estabeleçamos dentro de nós um clima de pacificação conosco e com as pessoas, nos ambientes em que atuamos, a fim de que nós possamos criar dentro de nós um ambiente equilibrado, de paz, de harmonia, em que os nossos órgãos vitais sofrerão necessariamente o impacto dessas vibrações de amor que o perdão é capaz de nos proporcionar. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que o próprio cancioneiro brasileiro, de vez em quando, nos traz belíssimas letras e canções a respeito do perdão. E Mário Lago, numa música muito bonita, né, em que a gente relembra que ele fala, ele nos concita o seguinte: perdão foi feito para a gente pedir, né? E isso nós completaríamos com o ensinamento de Jesus, e foi feito para que nós possamos dar. Então, se o perdão foi feito para a gente pedir, como diz o poeta, Jesus nos ensina e nos inspira para que, uma vez pedindo perdão, ou tendo o perdão sendo pedido para nós, que nós tenhamos a capacidade de oferecer essa bênção, né, para as nossas vidas e para a vida dos nossos semelhantes. Quem que já não que tenha experimentado a capacidade de perdoar e que não se sentiu bem? Todos se sentem bem. É um alívio, é um peso que nós extraímos de dentro de nós quando nós nos reconciliamos com alguém que esteja próximo ou não de nós. Nós resgatamos de dentro de nós imensas vibrações deletérias que passam a não habitar mais o nosso mundo íntimo, porque nós fomos capazes de retirá-las de dentro do nosso organismo espiritual, do nosso cérebro, dos nossos sentimentos. A morte, meus irmãos, e é esse o objetivo fundamental do nosso estudo dessa tarde, não nos livra dos nossos inimigos. Se nós não nos reconciliarmos depressa com os nossos adversários, vamos nos encontrar com eles no mundo espiritual. E nós vimos aqui Kardec nos explicar que os casos de obsessão são quase todos originários da falta de perdão entre as criaturas humanas. Quantas e quantas reencarnações difíceis, porque uma, duas ou mais pessoas não puderam se compreender, não puderam se entender, não puderam se perdoar. Quando falamos aqui, meus irmãos, de qualidade de vida, falamos em realizações de caráter tanto material quanto espiritual e de saúde. E para podermos preservar a saúde, como nós vimos aqui, a própria medicina já estabeleceu o conceito de hábitos saudáveis. E esses hábitos saudáveis, nós verificamos que
a doutrina espírita entendendo-se cada vez mais com a ciência, nos mostra que não são apenas os hábitos da alimentação, do sono, dos exercícios físicos, hábitos saudáveis, como a doutrina espírita nos mostra e como a medicina já nos vem falando há muitos e muitos séculos, significa também fazer o bem ao nosso semelhante, termos generosidade, porque isso faz bem à saúde, estabelecermos o perdão, porque isso faz bem à saúde. Nós, como vimos, estamos sempre sendo informados pelos noticiários de como cada vez mais as nossas questões de ordem espiritual influenciam em nossas vidas. E o perdão, somado com a generosidade, são capazes de fazer cessar a ação da lei de causa e efeito em nossas vidas. Muitas pessoas, quando se aproximam da doutrina espírita e começam a estudar as questões ligadas às causas e os efeitos dos nossos males, das nossas provações, indagam assim: se para todo ofensor, para que todo ofensor possa poder pagar as suas dívidas no futuro, com base na lei do retorno, é preciso que haja um novo ofensor, que por sua vez vai ter que pagar a ofensa que cometeu, e para que ele pague essa ofensa, precisará de um novo ofensor. Isso numa situação que poderíamos imaginar se tratar de um círculo vicioso interminável. E aí, então, meus irmãos, é por isso, essa e outras razões, que Jesus veio pessoalmente até o nosso planeta, para estabelecer pelos caminhos do amor, pelos caminhos do perdão, uma cessação dessa cadeia aparentemente interminável de sofrimentos e karmas que efetivamente cessam a partir de um ato de perdão, a partir da capacidade de alguém em fazer cessar essa cadeia aparentemente interminável. É por isso que Jesus nos disse que o amor cobre toda a multidão dos pecados humanos. É através do amor que nós cessaremos esse mecanismo de sofrimento que aparentemente se perpetuaria no tempo e no espaço. E nós vamos, meus irmãos, encontrar nos anais do mundo espiritual, a partir da pena abençoada desse que considero e chamo sempre do nosso quinto evangelista, que é o nosso querido irmão X, na página que se chama O Natal do Apóstolo e que está aqui nesse livro abençoado, Antologia Mediúnica do Natal, todo de mensagens reunidas a partir da psicografia abençoada do nosso querido médium de Pedro Leopoldo, o nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, em que diversos autores espirituais, abordando algum tema do nascimento de Jesus, nos traz verdadeiras pérolas de fatos ocorridos com o Mestre e que mexem diretamente ao nosso coração. Nós vamos ver nessa página aqui, cujo título é O Natal do Apóstolo, como que o amor faz cessar as cadeias de ódio, como que o amor transforma as criaturas, como que o perdão é capaz de substituir uma cadeia ininterrupta de ódio pelo sentimento e pelo equilíbrio de paz e de consolação que efetivamente transformam os corações humanos. O perdão transforma as pessoas. É uma força arrasadora que modifica as nossas tendências, que modifica as nossas impressões. O perdão, quando concedido por alguém a outro alguém, é algo que estabelece uma nova relação de forças e de sentimentos na vida das criaturas humanas. Vejamos aqui, meus irmãos, nessa página que eu apenas farei a leitura, não farei comentários, mas que por si só nos mostra de maneira muito clara como que o perdão estabelecido por Simão Pedro foi capaz de abençoar uma criatura em especial que muito lhe fez mal na vida que o abençoado apóstolo da cristandade teve aqui na terra.
Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro desafio, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba, à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se, cortejo adentro, para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente, olhavam-no respeitosos, qual se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido a caminho de inesperado triunfo. E até os soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão Pedro transfigurara ao curar-lhes os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios. Passa para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, tornava a dizer: não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, porque chegou o seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a Boa Nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No fundo do coração, ardia-lhe a saudade do Mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, em Roma, onde ele foi crucificado, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do rio Tibre, espreguiçando ao sol, o casario imenso, as termas, os jardins. No entanto, regressava pela imaginação à Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartiu o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romazeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía enlevado as pregações do divino amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos que ele próprio entregara ao coração. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram e, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que lhe prendiam os pés e as mãos ao lenho que se lhe erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte tardava. Aniceto, o romano, entretanto, não perdia de vista. E reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe um pontiagudo calhau à cabeça e gritou: morre, bruxo! O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se a invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por um sono brando.
Semelhante impressão, contudo, perdurou por poucos momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos, e alheio ao algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem luzes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorrido alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe inesquecível sorriso. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, abraçando-o ao coração, como se transportasse uma frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia uma nova separação. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, Jesus, deveria ausentar-se. Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe um escuro recanto da vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno. Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Eles partiram juntos de volta à terra. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, estremecendo de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Nesse ínterim, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era Aniceto a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre demorava. Qual, se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de beijar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a feição de ave assustada que volta à segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e, renovado, começou a cantar em lágrimas de alegria. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César, começava uma nova vida, e para Simão Pedro, o serviço apenas continuou. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Perdoemo-nos
uns aos outros, como nos ensinou Jesus. Fiquem com Deus. Passamos agora a palavra para a nossa irmã Miriam, para que ela dê sequência aos nossos estudos esta tarde.